Nós podemos frequentar a mesma igreja, nós podemos morar na mesma cidade, frequentar a mesma igreja, ter os mesmos ensinamentos, os mesmos direcionamentos, as mesmas oportunidades em tudo, mas não os mesmos resultados. Por que disso, bispo? Porque você vai aprender hoje, com muita profundidade, o que significa entrega. Talvez você já, por onde eu vou começar aqui, você já ouviu inúmeras vezes esse versículo, mas você não sabe de verdade, profundamente, o que significa entrega. Todo mundo gostaria de ter uma vida, tem gente que gosta de usar essa expressão, tá? Fulano tem muita sorte. Sorte é o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa. E o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa, enquanto o favor de Deus está sobre a vida dessa pessoa, está uma carga de unção que acompanha, uma carga de poder que acompanha. E quando essa carga de unção o acompanha, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo, porque há uma carga de unção sobre a vida dela. E grave duas coisas que eu falei na oração, que é tema da pregação da semana passada. Deus revela os seus segredos àqueles que o temem, não são a todos, somente aos que o temem. E, bispo, Deus tem segredos com alguns? Tem. Pode ver que a palavra ela chega de forma profunda e revelada em alguns. Por quê? Está referente ao temor. E Deus mostra, instrui o caminho também àqueles que o temem. Então tem caminhos que só Ele sabe, que só Ele conhece, e Ele conduz a esses caminhos aqueles que o temem. Então esse é o ponto de partida. Eu não sei se amanhã, eu não sei se eu consigo falar aqui um pouco sobre o que eu já venho trazendo desde sexta-feira. Cada vez, eu vou dizer, grave essa palavra que eu vou dizer a você. Eu não sei o que você faz. Eu não sei qual é a sua atividade, qual a sua profissão, qual é o seu nível de preparação. Você pode ter um nível de preparação surpreendente e extraordinário. E isso não dá em nada. Você pode até ter uma preparação um pouco menor, mas você tem a graça e a unção, o favor que supre o que te falta. E você explode na vida. Por quê? Deus não busca gente preparada. Deus procura corações tementes a Ele. Corações tementes. Porque quem não honra hoje não vai honrá-lo amanhã. E não é falar dele. É o tempo que você dedica a Ele. É o tempo que você dedica no seu relacionamento com Ele. É isso que determina para onde você vai. É isso que determina. Eu falei algo que tem um pouco a ver com o que nós vamos falar agora, e eu não posso perder tempo, porque senão eu não dou conta de transmitir. O sermão é bem intenso, bem extenso também hoje. Deixa eu começar, vamos lá. Nós vamos começar pelo Salmo 37, versículo 5. Hoje você vai aprender o que significa entrega. E o que acontece quando você realmente entrega. Se entrega e entrega. Se entrega e entrega. Tá bom? Se entrega e entrega. Entrega o quê? Aí nós vamos ver. Tá? Diz assim. Salmo 37, versículo 5. Diga comigo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. O que é uma entrega? Ser um cristão, e um cristão de verdade,
é uma decisão que exige entrega. Por que eu faço questão? Eu sou chato nisso. Tá? Eu falo porque eu sempre digo, ainda essa semana o Espírito Santo me fez me lembrar disso. Porque eu já estive sentado aí. E eu sei o que é você sentar com sede de vencer. Eu sei o que você sentar no banco. Aliás, pelo menos isso é o que acontecia comigo. Não sei se é o que acontece com todos. Eu sentava e eu tinha uma sede de vencer, uma sede de viver coisas maiores, gigantesca. E começa assim, né? Eu sempre digo que conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, vai aumentando o nível, o seu entendimento, o seu discernimento. Então, às vezes eu sentava no banco da igreja e eu queria a direção, eu queria saber o que eu precisava fazer para vencer. Eu queria saber que direção que Deus tinha para mim. E às vezes eu precisava de um sermão inteirinho para entender muito pouco daquilo que Deus estava falando comigo. Precisava de um sermão inteiro, das 1 a 2 horas de sermão, para entender muito pouco. Mas a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, e vai chegando ao ponto que você pode, talvez um versículo é tudo que você precisa, é toda a direção, é toda a orientação que você precisa. Um versículo, você já entende tudo. O que Deus está falando? Qual é a direção que Ele está te dando? Mas isso se refina ainda mais. Eu cheguei ao ponto de Deus falar comigo com uma só palavra. Aquela palavra era tudo que eu precisava. Aquela palavra era toda a direção que eu precisava. Uma palavra. Uma. Então, imagine você o quanto você tem que estar atento a um sermão. Porque você pode escutar 2 horas e você sair e falar assim, não entendi nada. Mas não se trata. Porque eu mesmo, aqui dentro hoje tem gente que sai com a vida transformada. E espero que não, mas existe gente que não vai entender nada. Por quê, bicho? A sede e a fome que está dentro de você. O quanto você está aqui. O quanto você quer, enquanto o Espírito Santo. Eu disse, quando a vida de uma pessoa muda, vai para o sermão que eu postei ontem. Quando a vida de uma pessoa muda? Quando o espírito do homem entra em total sujeição ao Espírito de Deus. Coração do homem e coração de Deus se tornam um só. É aí que a vida de uma pessoa muda. Quando o coração de um homem se torna um só com o coração de Deus, então esse homem ele tem intimidade com Deus e o Espírito Santo transforma a vida dele. Deus muda o coração desse homem. Deus muda esse homem em um novo homem. Por isso que eu estou dizendo, vai escutar o sermão de ontem que você vai entender. Bispo, Deus mudou meu coração, acabou. Não. Amanhã você tem que alinhar seu coração com o coração de Deus. E depois de amanhã você tem que alinhar seu coração com o coração de Deus. E depois você tem que, a semana que vem você tem que alinhar o seu coração com o coração de Deus. Deus mudou o coração de Saul, mas Saul não conseguiu manter o coração alinhado com o coração de Deus. E por isso Davi se chama o homem segundo o coração de Deus. Amém? Isso fez toda a diferença. Não quer dizer que você não vai ter sentimento, você tem que dominar o sentimento. E, estou pedindo, vai escutar o sermão de ontem, porque muita gente como Saul escondida atrás da bagagem. A bagagem do passado. Trazendo aí a bagagem do passado, está escondendo atrás da bagagem quando era o momento de Deus te honrar. Então vamos lá. Diga comigo, Abraão entregou, nós estamos falando de entrega, certo? Certo? O que é entrega? Diga comigo, Abraão entregou o filho e recebeu uma nação. Olha a proporção. Abraão entregou um filho ao Senhor e recebeu uma nação. Uma nação.
Ana entregou um filho que nem existia. Lembra de Ana? Ano após ano, ia ao templo, chorava, era humilhada, até o dia que ela fez diferente. Até o dia que ela entendeu. Até o dia que ela entregou a Deus aquele filho que ela nem tinha. Consagrou, entregou ao Senhor aquele filho. Então, Ana entregou um filho e recebeu não só 5, mas um profeta para a nação de Israel. Ela era mãe do maior profeta de Israel. Entregou um filho que nem existia. Daniel, sacrificialmente, entregou em fidelidade, obediência a Deus, 3 anos da sua vida. Se tornou o homem mais sábio da Babilônia, 10 vezes mais sábio, com dons de interpretação de sonhos e visões, e colheu uma vida inteira de honra que o Senhor o deu. 3 anos de fidelidade. Claro que aqueles 3 anos foi o ponto de partida, que, como eu disse, você vai alinhando o seu coração com o coração de Deus, dia após dia. Não é, Deus mudou o meu coração. Sabe que amanhã você vai ter uma guerra. Depois de amanhã você vai enfrentar uma outra guerra interna. Quando Deus mudou o coração de Saul, o texto diz que ele estava no meio de profetas, ele falava como profetas, ele profetizava como profeta, que é o que eu disse. Você quer governar? Você quer ser rei? Você quer essa cabeça? Você tem que estar no meio de homem de Deus, você tem que falar como homem de Deus, você tem que ser homem de Deus, você tem que profetizar como homem de Deus, você tem que ter a mesma característica de um homem de Deus. Ele não era profeta, ele foi ungido como rei, mas ele tinha que profetizar como profeta, está no meio de profeta, o espírito de profeta estava sobre ele. Eu não sou pastor, você não é mesmo, mas o espírito é o mesmo. Olha como é sério isso, ele foi ungido para ser rei. Mas o Senhor diz, o Espírito vai se apossar de você, você vai profetizar com eles e eu te mudarei em um outro homem. E há de ser quando esses sinais acontecerem, faça o que tiver às tuas mãos, o que te pedir a ocasião e Deus será com você. Ele estava sendo ungido para ser rei, mas tinha que estar no meio de profeta, profetizar com profeta, falar com profeta, se portar com profeta, ao ponto das pessoas perguntarem, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Está no meio dos profetas, está profetizando com os profetas. Amém? Sermão está lindo, vai lá. Depois tem outros ensinamentos. Sai do meio da bagagem. Também teve aqueles homens malignos que disseram, esse cara aí que vai libertar Israel, desprezando ele. E o texto diz que ele se fez de surdo. Tem muitas lições importantes ali para nós. A viúva de Sarepta entregou para o profeta, crendo na palavra de Deus, liberada por ele, um pouquinho de azeite e farinha, e recebeu, diga comigo, o suprimento, durante toda a crise, que durou 3 anos e meio, e o filho que morreu ressuscitado. Aquele pouco que ela, qual é a palavra? Qual é a palavra? Entregou. Ela recebeu o pouco que ela tinha, ela entregou. E ela recebeu o suprimento milagroso para 3 anos e meio de escassez. 3 anos e meio de crise. Foi um milagre sobrenatural. Por isso que eu vou te dizer uma coisa, olha, eu vou dar um impacto em você. Para de gastar tempo, jogar tua vida fora com tempo que não te acrescenta. Vai gastar teu tempo com Deus. Investe o teu tempo, porque visão, direção, revelação, graça, favor, poder vem dele para a tua vida. Para de gastar tempo. Às vezes é muito tempo jogado fora com coisas que não vão te acrescentar.
Eu estava falando, né? Às vezes o mover de Deus é uma coisa tão linda, a gente vai aprendendo cada dia mais. E às vezes uma revolução acontece através de algo quando você está em espírito, quando você está em comunhão com Deus. Deus pode te dar algo que revoluciona a sua vida, a sua casa, a sua família, o lugar onde você está, a cidade onde você está. Começa semana passada, o que nós falamos semana passada? Quando Deus colocou no meu coração sobre a carreata, Deus colocou no meu coração, era algo desafiador, estava cheio de gente com medo ao meu redor. Eu fui tomado por aquele espírito e eu fui contagiando outro foi contagiando e virou aquilo que virou. Domingo sentado, terminando, no culto não estava aberto, a igreja estava fechada, eu estava com vocês, assistindo o culto. Terminou, Deus colocou no meu coração. Era desafiador, não pode ter culto, não pode ter show, não pode ter aglomeração. Ele colocou, e começou, e fez o que fez, que revolucionou. Não só no nosso meio, você viu que mexeu com a cidade, tem outros agora fazendo, correndo para fazer também, o povo saiu para fora, as igrejas saíram para fora, começa com o espírito de um, e eu falei para Deus, eu quero mais disso. As pessoas que estavam juntamente comigo falavam assim, isso vai dar problema. Eu falei, a consequência é sua ou minha? É sua ou minha? Não vai. Portal foi aberto, eu passei pelo portal, já está feito, foi uma bênção, foi uma glória, a unção foi derramada. Mas e se naquele momento eu não estou atento ao que Deus estava me direcionando a fazer? Tinha passado, não tinha sido feito. Passou, fez, está feito, o Senhor foi glorificado. Não foi só o Senhor que foi glorificado, foi uma conquista de território. Nós estávamos assumindo o domínio espiritual desse lugar. Era uma guerra no mundo espiritual para mudar situações na nossa cidade, na nossa região. E que vocês não têm noção o quanto mexeu com lugares, cidades, igrejas, em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. E começou aqui. Está entendendo o que eu quero dizer? Deus precisa de um. Um para fazer uma revolução na sua casa, um para fazer uma revolução no seu negócio, um para fazer uma revolução no seu setor, um para fazer a revolução aonde você estiver. Ele precisa de um. A sunamita entregou um quarto mobiliado para Eliseu. Ela entregou, lembra da sunamita, que todas as vezes que o profeta passava pela região dela, ela o hospedava. Chegou o ponto que ela resolveu fazer um quarto para o homem de Deus. E aquela mulher foi abençoada, ela recebeu um filho que não tinha. Aquele filho passou por uma situação, morreu, Deus ressuscitou. Aquela mulher, quando viria uma crise sobre toda a terra, foi orientada a sair de onde estava, passou 7 anos fora e quando retornou foi restituída de tudo, casa, propriedades e colheitas de 7 anos que ela deixou de plantar e deixou de colher. Recebeu 7 anos de restituição de uma só vez. Sua terra, sua casa, suas plantações, tudo restituída. Foi uma entrega. Quando Israel viveu uma fome severa, ela foi avisada pelo profeta. Mas por quê? Porque ela tinha Deus revela os seus segredos a quem Aí o profeta vem e diz assim para ela, porque ela era fiel. Vai vir uma crise severa aqui. Sai daqui.
vai para tal lugar. Ela foi. Passou 7 anos. E aí, quando ela voltou? Restituída das terras, restituída da casa e restituída de 7 anos de colheita. 7 anos que ela deixou de plantar e deixou de colher. É o que eu sempre falo. Eu sempre falo uma coisa para vocês, que enquanto eu manter esse espírito, e eu gostaria que isso estivesse junto, né, no teu espírito, a vida da gente muda de tal forma. Eu falava na sexta-feira, eu fui um cara extremamente medroso, eu fui um cara covarde, eu fui um cara negativo. Por que o senhor foi assim, bispo? Pelo que eu vi na minha casa, pelo que eu vi na minha família, por tudo que eu vi dando errado. Por tudo que eu vi dando errado, casamento errado, vida financeira errada, falência do meu pai, falência do casamento, falência da família, a destruição total. Então aquilo causou algo negativo dentro de mim. Eu passei a ter medo de muitas coisas. Medo de ser envergonhado, medo de ser humilhado por causa dos problemas que batia a porta. E quando a Bíblia diz, Deus te mudarás em outro homem, e Deus mudou o coração, como mudou o de Saul, mudou o coração, e ao longo do tempo eu venho lutando para manter esse coração aliado com o coração de Deus, você chega a um ponto que pode parecer arrogância, soberba. Pode parecer, pode. Mas não é. Eu não acredito na derrota. Eu não acredito no fracasso. Eu não acredito. E tudo que eu faço, pode ter tudo para dar errado, eu acredito que vai dar certo. É verdade. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tanto é que aqui no nosso meio e no nosso ministério, as pessoas sabem, se ele está à frente, saiba que vai sair um grande trabalho. Porque eu não acredito. Deus mudou o meu coração. Deus mudou o meu espírito. E eu tenho a graça e o favor dele. E é o que eu disse, né? Eu sempre falo para ele, o senhor nunca deixou de me responder. Eu preciso do senhor agora. Eu preciso dessa resposta. Eu preciso do seu aval. Eu preciso que o senhor seja comigo. Amém? Mas meu tempo é dedicado a Deus. Meu tempo é dedicado a Ele. Quanto mais tempo você investe com Deus, mais Ele gasta com você. Mais Ele investe em você. Às vezes vocês não sabem o que é isso, por isso que eu estou sendo chato nisso. Você pode ter tudo para explodir, não vai explodir se você não desenvolver investir o seu tempo com Deus e mostrar isso a Ele. Mostrar. A sua prioridade é sua comunhão, a sua intimidade com Ele. O que acontece conosco? Um versículo que nós lemos a semana passada. Enquanto nós meditamos, nosso coração pega fogo. É assim que acontece com a gente. Deus incendeia o nosso coração. Enquanto você está meditando, ouvindo a palavra, o Senhor incendeia o seu coração. Isso pega fogo dentro de você. Amém? Agora vamos lá. Segundo versículo. Mais ou menos você entendeu o que é entrega? Sim ou não? E aí, que é o que eu quero falar um pouco mais amanhã na live, ó. Para de ser preguiçoso, acorda cedo, porque amanhã, de verdade, semana passada, porque eu não tinha avisado pela coisa, eu não deixei, mas amanhã a live não fica disponível, tá? Quem pegou, pegou. Olha que coisa interessante, né? Uma pessoa lá de Brasília, semana passada, me mandou uma mensagem e falou, quero dar um testemunho para o senhor por causa da live. Lá de Brasília. Essa mensagem da live era tudo que eu precisava e ela muda toda a direção da minha vida. Ó, que coisa linda, estava lá. E às vezes você está aqui. Você está aqui. E deixando passar e gente bebendo lá. E está muito abençoado. Vamos lá. Entrega.
Agora, segundo versículo que faz parte. Diga comigo: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Deleitar significa, diga comigo, prazer, satisfação, contentamento, regozijar-se, saboreamento, deliciar. Deleite-se no Senhor. Quando o seu prazer está no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele satisfará o desejo do seu coração. E você vê que não é, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo. Deleite-se no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Assim, diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria. Diga comigo: nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Porque tudo isso sem Deus, sabe o que acontece? Vira vento, vira pó. Não vira nada. Não adianta se gloriar. Seja dependente de Deus. Se faça. Por isso que eu falo, cuidado com o tempo que você gasta. Você está mostrando a Deus que você está tentando independente dele. E não é porque você fala dele não, tá? Eu já falei sobre isso. Não, é o tempo que você dedica a ele. Não é porque fala não. Às vezes a pessoa fala assim: eu falo tanto de Jesus. Não, ele não precisa que você fale dele. Ele precisa que você viva, que você tenha intimidade. Porque se você tiver, você vai. É natural, todo mundo vai perceber isso. Porque está em você isso. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me. Diga comigo: e conhecer-me. Compreenda a Deus, conheça a Deus. Se você investir tempo nisso, você pode ter certeza que Deus vai investir em você. Abraão deu um filho, recebeu uma nação. Ana deu um filho que ainda nem tinha, recebeu um profeta, o maior da nação, e depois 5 filhos. Moisés deu um pedaço de pau, era o cajado, e recebeu um instrumento de milagre surpreendente e extraordinário. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade. Diga comigo: ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Ele é leal, se você é leal a Ele. Ele é justo, você não vai colher nada diferente daquilo que você não plantar. Ele é justo, Ele age com justiça. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: aproximem-se de mim, que eu me aproximarei de vocês. Aproxime-se. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Eliseu entregou tudo, literalmente tudo o que tinha. Mudou radicalmente a sua vida, desfez de posse, saiu do seio da família, fechou um ciclo para seguir Elias e no final recebeu porção dobrada da unção do espírito de Elias e fez o dobro do que Elias havia feito. Elias foi um profeta surpreendente e sobrenatural. Quando Deus chamou Eliseu, e Eliseu se entregou, Deus derramou o dobro e ele fez o dobro de Elias. Porção dobrada, unção dobrada.
e se tornou também um dos maiores profetas que já existiu. E quando eu falo profeta, eu vou dizer uma coisa importante a você. Você olha um homem, como nós vamos ver já já, chamado Samuel, ele é profeta, ele é juiz e governa. Ele é profeta, ele é juiz e ele governa. Deus governa a nação por intermédio dele, de um profeta. Por isso que eu disse, cuidado, quer reinar? Esteja no meio de profeta, profetiza com os profetas, fala a língua de profeta, seja como um profeta. Que as pessoas olhem e perguntem, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Porque perguntaram isso acerca de Saul. O que aconteceu com ele? Esse não é o filho de Quis? Mas está no meio dos profetas, está profetizando. Porque o Espírito de Deus tomou a vida dele. Eu não sou pastor, deveria ser como? Porque você está achando que só pastor tem que ter uma vida separada? Não. Nós vamos para o mesmo céu, querido. E o mesmo céu, as exigências para entrar lá é a mesma para mim e para você. Currículo tem que ser impecável. Entendeu? Por isso que às vezes Deus coloca um perfil, um modelo para você saber o que é. Deus coloca um perfil, um modelo para você saber. Mas o que Deus exige de mim, exige de vocês. Não é diferente. Amém? Por isso que você tem que orar e dizer, Senhor, eu quero um novo coração, eu quero um espírito novo, eu quero uma mudança de mentalidade, eu quero uma mudança de espírito, me ajuda, Senhor. Ore por isso. Porque tem gente, vamos falar com seriedade? Tem gente, eu não consigo, não vai conseguir nunca com esse espírito. Sabe por quê? É assim, querido, tudo na vida não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz continuamente. Tem que ter um ponto de partida. A gente tem que começar. E a gente vai começando e vai avançando. O que é difícil hoje, amanhã já está mais fácil. Daqui a pouco já está um pouco mais fácil. Daqui a pouco já faz parte de você. E vai. A gente vai desenvolvendo comunhão, a gente vai desenvolvendo intimidade. Daqui a pouco, agir por fé já não é uma coisa tão complicada para você, já está dentro de você. As suas escolhas já são por fé, a palavra está dentro de você, o Espírito te faz lembrar da palavra. Por isso que a gente sempre pede, adquira o hábito de anotação. Confie na tua cabeça não. Adquira o hábito de anotação, para você meditar, para você meditar, para você meditar. Porque Deus fala através da sua palavra, e o Espírito te faz lembrar quando você precisa. O Espírito te faz lembrar. José se entregou completamente a uma fé e confiança no que Deus lhe prometeu. Passou por um processo duro e no final recebeu uma promoção sobrenatural. José se entregou, nós estamos aí no ano de José. E olha a história de José. Olha que coisa sobrenatural. Olha que coisa incrível. E foi fruto da sua entrega. Fruto da sua fidelidade. Fruto de não retroceder, não abrir mão do seu sonho. Continuar em Deus, tendo tudo para não confiar mais, tendo tudo para perder a fé, tudo. Continuou. E aí veio a recompensa. Deus é recompensador. Diga comigo, Deus é recompensador. Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Quando nós renunciamos por amor do Senhor e nós entregamos ao Senhor, é daí que vem, né? Eu dizia que é algo que nós vamos falar um pouco mais amanhã.
Eu dizia nessa sexta-feira que quando Deus designou Moisés com a missão de ir lá resgatar o povo do Egito, ele era um foragido, ele era um assassino e estava no deserto só apacentando ovelhas, certo? Aí Deus vem e diz assim para ele, aparece a ele na sarça, tira as sandálias do pé, que o lugar que você está é lugar santo, quer dizer, tenha reverência, que esse lugar aqui é santo, eu estou aqui, esse lugar é santo. O Senhor designa ele a missão, a primeira coisa que ele faz é fazer aquilo que nós fazemos. Porque eu disse, com exceção de Davi que foge à regra, a grande maioria temeu. A grande maioria Deus teve que motivar e incentivar. A grande, todos. Josué, Moisés, Jeremias, Isaías, todos Deus teve que motivar. Aí, quando o Senhor fala com ele, ele diz assim, mas não vão acreditar em mim. Como? Eles não vão acreditar que o Senhor me enviou, eu não sou nem bom para falar. Aí o Senhor vem e diz assim a ele, o que você tem na tua mão? Ele falou, um bordão. Ele falou, joga o bordão no chão. Jogou o bordão, que era uma vara que eles usavam tanto para apoio como para uma vara de pastor, para pastorear as ovelhas, certo? Certo? Presta atenção nisso. Deus transformou em serpente, depois mandou pegar pela cauda. Ele usou aquela vara. Um pouquinho à frente, o Senhor disse, agora você vá e vai para o Egito. Um pouquinho à frente, diga comigo, a vara era de Moisés, mas Deus usou e consagrou. Um pouquinho à frente está dizendo assim, vá e a vara de Deus estará na sua mão. Não estou entendendo, bicho. Era dele. Agora, a vara de Deus estará na sua mão. Sabe o que significa isso? É o que eu falava sexta-feira. Quando você consagra o que é seu a Deus, todo pastor tinha uma vara, todo pastor tinha um bordão. Mas nenhum pastor tinha uma vara, um bordão como o bordão de Moisés. Que havia unção de poder, de autoridade e de milagres. Com ela, ele devastou o Egito. A maior potência do mundo foi devastada por um homem de 80 anos com um pedaço de pau na mão. Ele tocou e transformou água em sangue, sangue em água. Com essa vara ele abriu o mar vermelho, com essa vara ele bateu na rocha e tirou a água da rocha. Um homem de 80 anos, quantos anos você tem? Um homem de 80 anos, com um pedaço de pau. Qualquer pastor tinha um simples pedaço de pau. Ele não tinha um simples pedaço de pau, porque aquilo foi consagrado por Deus. Sabe o que eu estava dizendo? Quando você consagra a sua casa, quando você consagra a sua família, quando você consagra o seu negócio, não é mais o seu negócio, não é mais a sua casa, não é mais a sua família, é o negócio de Deus, é a família de Deus, é a unção de Deus, é o poder de Deus naquilo que é teu. Pode ter tudo para dar errado e dar certo. Não é a mesma coisa, eu preciso que você entenda isso. E eu fico encantado, é o que eu estou tentando mostrar a você. Você pode ter uma família, mas a sua não é igual à minha. Você pode ter um negócio, mas não é igual ao meu. Todo mundo tem. Grave o que eu estou dizendo, que eu não estou falando da minha agora. Estou dizendo, todo mundo não tem uma família? Mas não vai ser igual a sua. Porque a sua está revestida de unção e de poder. Todo mundo pode ter um negócio, não é? Sim ou não? Mas não é igual ao seu, porque o seu não é seu, é de Deus. E aí quem segura o que é de Deus? Quem segura o que é de Deus? Há uma unção do sobrenatural nisso.
É isso que eu preciso que você entenda. Eu volto a dizer, todo mundo tinha um pedaço de pau, todo mundo tinha um bordão, qualquer pastor tinha, mas não era como o dele. Todo mundo tem a Bíblia na mão, querido, mas não tem a mesma unção, não tem a mesma graça, não tem o mesmo poder. Todo mundo tem na sua mão uma Bíblia sagrada, mas nem todo mundo está revestido de unção e de poder. Nem todo mundo a autoridade de Deus sobre a tua vida. E é isso que eu quero que você entenda. Nós estamos falando do quê? De quê? Quando você entrega. E quando você se entrega, você nunca receberá na mesma medida. Nunca. Por isso, você precisa saber o que é entrega. Eu estou mostrando para você o que é entrega. Entrega não é o que muitos acreditam ser. Entrega é algo profundo. A cruz é o maior ato de entrega que já houve. E sacrifício maior não há. E o Senhor se entregou, Deus Pai entregou seu Filho e recebeu o quê? A mesma coisa? Sim ou não? O mundo todo. A humanidade. Você vê outro exemplo. É o maior de todos. O Senhor se entregou. E o que ele recebeu? O mundo. A humanidade inteira. Deus deu o seu unigênito, único da espécie. E o que ele recebeu? Só você vê quantos tem no mundo. Quantos tem no mundo? Fruto de uma Então não queira muitas coisas se você não dá nada. Você precisa entender o que entrega. O que você entrega é o que você recebe. E nunca na mesma medida. Sempre de forma surpreendente. Estou mostrando cada um deles. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo. Diga comigo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quando nós falamos de boas obras, não fica com essa ideia de caridade não, tá? Ele se entregou, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo, diga comigo, especial, zeloso de boas obras. Diga, povo especial, zeloso de boas obras. Não é qualquer povo, é um povo especial. Não, é um povo especial, não é qualquer povo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não o quê? Você acha que Deus quer que alguém pereça? Para que todo aquele que nele crê não pereça, diga comigo, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta. Diga comigo, se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aí, o resultado que falamos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, diga comigo, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
Você se entrega e recebe sempre infinitamente mais. Ninguém pode dar mais do que Deus. Diga comigo, ninguém pode dar mais do que Deus. Sabe qual deveria ser a sua preocupação? O que eu posso e como eu posso me entregar mais e dar mais a Deus. Porque daí vem a sua colheita. É daí que vem tudo que você espera. O que mais eu posso dar a Deus? E como mais eu posso me entregar a Deus? Como? E você vai colher. De forma surpreendente, poderosa, milagrosa e sobrenatural. E quanto mais dedicação, mais você vai receber. Com aquilo que você pode mensurar e com aquilo que você não pode mensurar. Sabe uma coisa que eu adotei o sistema? Uma coisa que eu tenho me dedicado muito. E vou intensificar ainda mais nisso. Tudo que Deus me dá, toda realização, todo bom resultado, nós realizamos um culto de ação de graças a Ele. Sempre um culto de ação de graças a Ele. Para agradecer e para que eu firme na cabeça da minha família. Quero que isso entre cada vez mais no coração dos meus. E quanto mais você dá a Deus, mais Deus dá a você. Entende? E volto a dizer, toda a glória que Ele der a Ele, dê a você, devolva a Ele. Porque nem eu nem você não podemos nada sem Ele. Dê a Ele. E comemore as suas vitórias com ação de graças. Comemore com churrasco, não. Churrasco você faz depois. Comemore as suas vitórias com culto de ação de graças a Deus. Para render graças a Ele. Por todo o bem que Ele tem te feito. É aí que você vai, cada vez mais. Adote isso. Cada vitória, cada conquista, cada bom resultado, ação de graças, ação de graças, ação de graças, ação de graças, cada. Ah, bispo, vou fazer isso direto. Pensou que maravilha se você tiver que fazer toda semana? Já parou para pensar? É tanta bênção, é tanto bom resultado, é tantas vitórias, é tanta glória. Você não tem que fazer outra coisa. Não, peraí, tem mais um culto de ação de graças. Não, gente, amanhã tem culto de ação de graças. Gente, sábado tem culto de ação de graças. Não seria maravilhoso? Sim ou não? Você não está reunindo com a sua família para chorar, você está reunindo para agradecer pela glória de Deus na tua vida, pela grandeza de Deus, pelas bênçãos, pelas maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Comemore com os seus. Comemore com a sua família, comemore com a sua equipe. Culto de ação de graças. Ah, vamos fazer o churrasco. Aqui churrasco você faz outro dia. Culto de ação de graças primeiro. Vai agradecer, porque se Ele não tivesse dado a você, se Ele não tivesse feito, não teria nada para comemorar. Agradeça a Ele. Diga comigo, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, diga, e transbordante, será dado a vocês. Diga, pois a medida que usarem, também será usada para medir. Eu falava sobre isso essa semana. Não se queixe não, querido. Ah, a gente é fiel. Que fiel? Tem gente que fala que é fiel e acha que é fiel. Não tem nada de fiel. Eu dizia, do que se queixa o homem? Do que se queixa?
A Bíblia diz que estas são suas escolhas, seus resultados, as suas atitudes. Queixe-se disso. Eu disse, se todo mundo fosse autorresponsável e desse um chacoalho em si mesmo, não precisaria ninguém dar, nem Deus. Se todo mundo fosse autorresponsável e dissesse assim, ó, você quer mais? Então dê mais. Por que você está reclamando? Estou falando para você falar com você. Espera aí, por que você não dá mais? Por que você não se compromete mais? Por que você não ora mais? Por que você não dá mais oportunidade para Deus falar com você? Por que você não separa o tempo que você gasta com tantas coisas aí que não te acrescenta nada? Rede social, celular, televisão, Netflix. Por que você não se dedica a falar com Deus? Você quer mais? Então, dê condições a Deus de dar mais a você. Você quer mais? Paga o preço. E Deus vai te dar mais. Deus não é injusto. Se todos nós, nós em nós mesmos, não precisava ninguém, nem Deus. É verdade ou não é? Nem Deus. Eu falo para mim de vez em quando, você quer mais, está reclamando o quê? Então faça mais. Dê a Deus o que Deus quer. Porque às vezes a gente está mostrando a Deus que a gente não está dando conta de lidar com o que está, com o que tem. Já estamos morrendo com o que tem. Já não nos dedicamos a Ele na medida que estamos. Se aumentar a medida, aí que Ele não vai nos ver mesmo. Que é a mensagem que a gente vai transferindo e você não tem ideia disso, né? A gente está sempre transferindo uma mensagem ao Senhor. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, diga comigo, a maior felicidade em dar do que receber. Porque quando você dá, você vai receber. E é muito melhor você estar na posição de dar. É ou não é? Sim ou não? Inclusive quando, vou dar um conselho para você. Eu estou cansado de sempre ter que ajudar, sempre ter que... Não, cansa não, porque é melhor você estar nessa posição. Sabe aqueles estressezinhos que bate de vez em quando? Que você fala assim, não, estou de saco cheio, toda hora, falando, tem que carregar todo mundo nas costas. Melhor você estar nessa posição de carregado do que ser carregado. É verdade ou não é? Sim ou não? Então não reclama mais. Bispo, mas é as mesmas coisas. Respire e fala, Senhor, a Bíblia me disse, sede paciente com os fracos. Tem o fraco e tem o forte. Inclusive, primeira vez que eu ouvi esse versículo, eu pensei comigo, Deus me guarde. Porque se a Bíblia manda ter paciência com os fracos, você quer ser aquele que todo mundo tem que ter paciência com você? Sim ou não? Sim ou não? Depende do espírito, né? Depende do espírito. Não, seja o forte. Seja o forte que tem que ter paciência com o fraco. Não que outros tenham que ter paciência com você, porque você é fraco. Entendeu? Seja o forte. E é melhor estar na posição de dar do que receber. Então esteja, graças a Deus. Senhor, até me perdoa. Me perdoa se eu estou agindo, porque eu quero estar nessa posição de dar cada vez mais. Quero poder socorrer, quero poder. E quando eu digo dar, não estou falando só material, não. Entendeu? É uma palavra, é uma atenção, é um conselho. É o ouvido. Dá atenção, melhor. Entendeu? Não quer dizer também que você fica amém, amém, amém. A gente fala a verdade. Igual eu falava para uma pessoa ontem, eu falei, se você parar de se intoxicar, sofrer por antecedência, e ficar falando do problema, isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Então para porque você só fala do problema, você se alimenta, você está se intoxicando. Para, sofrendo por antecipação. Josué e Caleb entregaram fidelidade, ficaram do lado certo,
e foram os únicos do grupo original, diga comigo, que entraram na terra prometida. Tudo tem sua recompensa. Ficaram do lado certo, permaneceram fiéis, foi elogiado por Deus. Como eles têm um outro espírito, eles vão entrar na terra. Eles e a sua descendência, eles vão entrar na terra. Josué, pela fidelidade de ter servido a Moisés com lealdade e fidelidade, diga comigo, se tornou o sucessor de Moisés. Olha que lindo. Quem não gosta de servir, está jogando fora oportunidades, tá? Josué foi o melhor servo que Moisés teve. E quem você acha que Deus colocou no lugar de Moisés? Foi Josué. Ele sucedeu, ele entrou na terra e ele conquistou. Livro de Josué, livro de conquista. Tem até o livro com o nome dele. Livro de Josué, livro de conquista. Ele foi o instrumento para a conquista da terra. Foi nem Moisés, foi ele. Por isso que servos, bons servos, Deus levanta e coloca em posições de honra. Sempre. Porque a Bíblia diz que é melhor servir do que... Quem quer ser grande? Levanta a mão. Conselho para você, conselho de Jesus, seja servo. Um bom servo. Você vai ser senhor. Seja um bom servo e você vai ser senhor. Paulo se entregou rompendo com tudo que conhecia, dependendo com extremo zelo, e se tornou o maior apóstolo de todos. Escreveu mais da metade do Novo Testamento em suas cartas, e suas cartas nos edifica e nos transforma. Você vê que Paulo, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Quanta revelação, quanta unção, quanta autoridade, fruto daquela entrega. Mas olha que coisa linda, olha o que estava no coração de Paulo. Você sabe que Paulo foi um cara extremamente influente, um homem poderoso no governo romano, um homem que ocupou uma posição, falava vários idiomas, quase que não saiu o poliglota aqui, falava vários idiomas, e olha o que ele fala, diga comigo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa do quê? Sabe aquilo que, porque não sei o que, isso é que traz fama, isso que traz reconhecimento, isso que traz glória. Ele falou, isso para mim é tudo perda. Ele diz, mais do que isso, diga comigo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero, diga comigo, como o quê? Esterco, para poder ganhar a Cristo. Considero tudo isso como esterco. Tudo isso como esterco. Porque agora tem algo maior. Tem algo mais precioso. Sua ambição mudou. E deixou um legado mundial. Um homem construiu um ministério extraordinário, usado por Deus de uma forma surpreendente. O maior edificador de igrejas que já existiu. Tudo começou com ele. Bispo, não foi com Pedro? O maior edificador de igrejas. Começou a pedra fundamental Pedro, mas o maior edificador de igrejas, Paulo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele
tornando-me como ele em sua morte. Lindo, lindo. Os discípulos a mesma coisa, também se entregaram, viraram as costas para a vida que viviam e altamente usados e recompensados. Lucas 18, 28, 30 diz: Pedro lhes disse, nós deixamos, diga comigo, nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Olha que lindo isso aqui. Respondeu Jesus. Respondeu quem? Quem? Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, diga comigo, muitas vezes mais, diga, e na era futura, a vida eterna. Esse muitas vezes, se mudar a tradução, vai estar escrito assim, 100 vezes mais. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim, do evangelho, que não receba, diga comigo, 100 vezes mais. Por isso que é o poder da multiplicação, é isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. Já neste tempo, e no século futuro a vida eterna. Ah, não é na salvação, não, já neste tempo, e no século futuro a vida eterna. Amém? Sabe, nós falamos aqui, teria muito mais para falar, de personagens que eles deram, e o que eles deram, como disse, Abraão deu um filho, uma nação, Ana deu um filho que nem tinha, recebeu o maior profeta da nação, deu a Israel o maior profeta da nação, e recebeu ainda 5 filhos de volta. Falei de Moisés, deu um pedaço de pau a Deus, abriu mão de muitas coisas pela fé e por amor ao Senhor, e recebeu algo surpreendente. Mas tem os negligentes também, tem também, que o Samuel assumiu o lugar de Eli, o profeta Eli. Mas olha o que o texto diz, Samuel contudo, aliás, pode voltar ao anterior, qual que você estava aí? Volta para mim. Esse é o primeiro? Isso. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com todo o povo. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro, porque 29, porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra, diga comigo, porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Diga comigo, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei, diga em voz alta, diga comigo, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados. Os filhos de Eli eram corruptos, imorais, desobedientes a Deus, tinham uma fama terrível por conta do que faziam, sendo sacerdotes levantados, pelo pai. E o pai se mostrou passivo, o pai foi conivente com os atos dos filhos e não corrigiu severamente, não se posicionou, tirando da posição que precisava ser tirada, tratando. Então o Senhor disse a ele, você honrou mais os seus filhos do que a mim, e agora o pecado desse jovem era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor.
o que acontece? Ele tinha que ter agido, ele tinha que ter se posicionado, doa quem doer, doa a quem doer, porque nós não somos, a nossa submissão a quem quer que seja, vai até, ou o nosso zelo, amor, vai até que essa submissão, ou essa obediência, ou esse amor, eu não tenha que passar por cima das leis de Deus, da vontade de Deus, da submissão a Deus. É um exemplo, ele entregou, diga comigo, desonra, desprezo e colheu maldições para seus descendentes, a morte dos filhos, a sua própria, porque ele morreu, os filhos morreram, a morte da nora no parto, onde seu neto nasceu já sentenciado com o nome de Icabote. Sabe o que significa Icabode? Diga comigo, glória nenhuma. Esse foi o nome do neto. Glória nenhuma. E mais, o inimigo entrou, nunca havia acontecido antes, por causa da falta de temor espiritual, por causa da desonra, do desprezo espiritual. Os inimigos entraram, levaram a arca do Senhor, isso nunca tinha acontecido. A presença do Senhor foi retirada, por isso que está falando, Icabote, a glória de Deus foi retirada, porque Deus entregou nas mãos dos inimigos. E tem uma coisa incrível, né? Se eu ler aqui, é chegada a hora em que eliminarei sua força e a força da família de seu pai. Não haverá mais nenhum idoso na sua família. Você verá aflição na minha habitação, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel, diga comigo, prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada. Você vai ver todo mundo prosperar, mas a sua família não vai. Por que isso? Desprezo. Ignorando a Deus, não honrando a Deus. A primeira parte do sermão nós vimos o fruto da honra, o fruto da entrega, e aqui nós estamos vendo o fruto do desprezo, o fruto da desonra. Por que vocês desprezaram? Querido, guarde as suas palavras para você, se preocupe com as suas atitudes. Não adianta dizer eu amo a Deus, eu honro a Deus, as suas atitudes mostram no dia a dia. Elas mostram. Deus não quer palavras, a Bíblia fala que a boca, ela pode falar, mas o coração está longe. Tua boca me louva, com a boca, os lábios vocês me louvam, mas teu coração está longe. Então, todo descendente, só para completar essa leitura, e todo descendente seu, que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. E morreu, os 2 no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, diga comigo, levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará para sempre perante o meu rei ungido. Então, todo o que restar da sua família virá a si e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, quer dizer, esmola, e lhe implorará que ponham em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Ela deu ao menino o nome Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada.
Enfim, o exemplo da falta de entrega, o exemplo da negligência. Você planta negligência, você planta desprezo, não espere colher outra coisa. Você planta honra, você planta fidelidade, você planta lealdade, dedicação. O tempo que você se dedica a Deus é o tempo que Deus vai se dedicar a você. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica. Todos os anos, a sua mãe trazia uma pequena túnica e levava para ele quando subia a Siló com o marido. Ana, que deu o seu filho e recebeu um profeta. Diga comigo, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras, o que está escrito? Que todas as suas palavras, fruto de um coração dedicado a Deus. Todas as suas palavras se cumpriam. E mais, todo Israel, desde Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Toda a nação. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. A entrega íntegra, reta, sincera, trouxe a Samuel não só a honra diante de toda a nação, mas trouxe restauração a toda a nação de Israel. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram de todos os balaíns e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado, diga comigo, filisteus inimigos, certo? Certo? As cidades que os filisteus haviam conquistado, diga comigo, foram devolvidas a Israel. Desde Ecrom até Gate, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. Houve também paz entre Israel e os amorreus. Deus fez paz com os inimigos, né? Os inimigos queriam paz com ele. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal, Mispa, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava em casa, e ali ele liderava, diga comigo, ali ele liderava, querido, um sacerdote com função de juiz e rei. É forte demais. Ele liderava a nação. Ele liderava Israel como juiz. Naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Enfim, por conta da sua liderança justa, por conta da sua fidelidade, da sua coragem, houve uma transformação espiritual em toda a nação.
E foi um tempo de grande glória. Deus honrou cada passo e cada palavra que saía da boca de Samuel. É isso. É isso. Você acha que eu estou te contando história aqui ou não? Sim ou não? Você acha que eu estou te contando história? Ah, se todo mundo tratasse isso com seriedade. Ah, se todo mundo absorvesse, espera aí, é isso. Porque você não depende do seu currículo. Você não depende dos cursos que você faz. Você não depende da sua profissão. Você depende da graça e do favor do Senhor sobre a sua vida, da bênção dele sobre a sua vida. Até porque você só pode construir uma vida plena com essa entrega. Porque você pode ter dinheiro, mas você pode ter uma família totalmente desajustada. Um casamento totalmente bagunçado. Filhos completamente desajustados. A única maneira de você viver uma vida plena é com essa entrega. É você viver uma fé contagiante. É você honrar a Deus. Honrar e honrar de verdade ao ponto que você contagia aqueles que estão ao seu redor. A sua casa, a sua família, seus filhos, sua mulher, seu marido. A gente vive, quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais o Espírito Santo toma a tua vida, mais Deus te favorece. Sabe o que é o favorecer de Deus? Aquilo que te falta, a graça supre. Está entendendo? Pode te faltar muita coisa, mas a graça supre. Se você tratar isso com seriedade, como é que eu faço isso, bispo? Deixa a palavra entrar de forma revelada. Separa tempo. Você quer reinar? Se você quer reinar, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que falar como profeta. Tem que profetizar como profeta. Tem que ser um profeta como o profeta Samuel, temente a Deus. Que Deus confirma tudo que sai da sua boca. Que Deus lidera através de você. Que Deus confirma as suas palavras. Que Deus, a Bíblia diz que Deus ia confirmando de uma ponta a outra do país a liderança e a autoridade de Samuel. De um lado ao outro da nação. E você sabe quando Deus começou a falar com ele? Ele era só um jovem. Porque ele já não falava mais com o sacerdote. Ele já não falava com o mais velho. Já estava corrompido. Então ele começou a falar com o menino. Inclusive ele disse o menino o que ia fazer com a casa do sacerdote. Entrega. Entrega. O que você entrega é o que você vai receber. Nós ouvimos a entrega de alguns e a proporção que recebeu. Mas também estamos ouvindo a entrega da negligência, do desprezo, da desonra e a colheita para casa, para a família. É isso. Tem que ter um que contagia, que influencia, que lidera. Ah, bispo, ninguém me ouve. Invista tempo no seu relacionamento com Deus, na unção, e Deus vai fazer com que todos te ouçam. Deus vai fazer com que eles te ouçam. Porque as suas palavras não serão as suas palavras serão as palavras de Deus. Entendeu? As suas palavras serão as palavras de Deus. Deus vai colocar a palavra dele na sua boca. Aí isso é do dia para a noite? Não, é construção de um relacionamento. Isso é construção. Amém, pessoal? Eu vou te pedir isso pelo amor de Deus. Eu vou ser chato nisso. Eu não me dedico a louvor. Louvor é uma parte importante da igreja? É.
Mas você acha que eu quero que vocês fiquem... Quem é emocional, um fundo musical te faz chorar. Só por causa de um fundo musical. Mas isso vai mudar a sua vida? Sim ou não? Vai mudar a sua vida? Não, não vai. A palavra tem que entrar com revelação. A palavra tem que entrar com profundidade. Porque é isso que vai mudar a sua vida. Se eu te chegasse aqui e não colocasse um fundo musical, do começo ao fim, e trouxesse só a palavra e o culto estar terminado, tinha que ser um culto transformador, porque a palavra te limpou, a palavra transformou, a palavra te trouxe revelação, entendimento para a tua vida. A vida tem que ser uma vida de resultados. E começa assim, pela comunhão e a paz com Deus. Deus, conforme eu meditava, meu coração se incendiava. É isso que tem que estar acontecendo com o seu. Se não estiver, já está errado. Conforme eu meditava, a palavra ia entrando e o meu coração se incendiava. Eu vou dizer uma coisa para você, cada palavra é uma palavra. Deus me despertou 5 horas da manhã na sexta-feira. 5 horas da manhã. Quando eu parei para meditar, 5 horas, levantei. Na quinta eu tinha viajado, na sexta cheguei à noite na quinta, não consegui, cansado, não consegui parar, mas quando foi 5 horas da manhã Deus me despertou. E eu peguei minha Bíblia e fui meditar. Quando eu me deparei com essa palavra da vara, mas aquilo entrou no meu coração. Jesus amado, aquilo incendiou meu coração. Porque todo mundo, todo pastor tinha uma vara. Mas ninguém tinha uma vara, um cajado, um bordão consagrado. Aí eu pensei, todo mundo tem uma família, mas nem todos têm uma família consagrada, uma família milagrosa. Todo mundo pode ter um negócio, pode ter uma empresa, mas ninguém tem uma empresa de Deus. Não são todos que é uma empresa de Deus, consagrada, ungida. E o que é de Deus tem como dar errado? Sim ou não? Você acha que o que é de Deus tem a mínima possibilidade de dar errado? Não tem como dar errado. Aí eu fico encantado, porque ele cata aquela vara, com a autoridade que Deus deu. Você sabia que o Egito nessa época era a maior potência mundial? Você sabia que era a maior potência do mundo? E aí você vê o poder de Deus. Um homem de 80 anos, com a autoridade de Deus, com o poder de Deus, devastou a maior potência do mundo. Um senhor de 80 anos. Um senhor de 80 anos, com a vara de Deus na mão, ele devastou o Egito. E mais, despojou todo o Egito de toda a riqueza que tinha no Egito. Saíram cheio de ouro, de prata, de pedras preciosas. Um homem de 80 anos. Quantos anos você tem? 79, bispo. Dona Neide já passou dos 80, né? 80 aí? 8. 2. Imagina, Dona Neide. Cheia da unção, da autoridade de Deus, que não pode fazer ainda, Dona Neide. Não é verdade? Um homem de 80 anos com a unção e a autoridade de Deus. O que não pode fazer. É por isso que quem limita a Deus é o homem. Você vê que Deus precisa de um. Ele precisa de um só. Um só. E se esse um se coloca na posição, é com esse um que ele vai fazer um rombo. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Deixa a palavra penetrar com profundidade. É entrega. Não é meia entrega. É entrega total. É isso que Deus quer. Faça essa entrega. Vou repetir. Abraão entregou um filho. Diga comigo, recebeu uma nação. Deus entregou o seu único filho.
Jesus se entregou, recebeu a humanidade. Ana entregou o filho que ainda nem tinha. O filho que ainda nem tinha. Recebeu o profeta para a nação. Ela era mãe da maior autoridade da nação. E ainda Deus deu a ela, por conta daquela entrega, tem um versículo que fala sobre isso. Deus deu a ela 5 filhos. Uma mulher que não podia ter um. Entendeu? A gente nunca recebe na mesma medida. Nunca. Nunca. Moisés desprezou o Egito. Não quis ser chamado de o filho da filha de Faraó. E naquele momento do encontro dele com Deus, a única coisa que ele tinha era o cajado. Que nem rebanho ele tinha, porque ele apacentava do sogro. E foi aquele cajado. E Deus deu a ele um instrumento de milagres, de poder. Com aquele cajado, ele abriu o mar vermelho, ele extraiu a água da rocha, ele transformou a água em sangue, sangue em água. Porque a autoridade de Deus estava na mão dele. O que você vai dar a Deus? Você entendeu que entrega é muito mais profundo? Entrega o teu caminho ao Senhor, é a tua vida. Confia nele. E você aprendeu o que é deleitar-se no Senhor. É algo profundo, gente. Está na hora de se entregar de verdade. Está na hora de se entregar para viver uma vida gloriosa. A sua entrega e aquilo que você entrega vai trazer esse poder para a tua vida, esse poder milagroso, transformador. Ah, como isso tem ecoado na minha mente. Todo mundo pode ter uma família, mas não aquela família de Deus, com unção de milagres de poder. Todo mundo pode ter um negócio, pode ter uma profissão, mas não um negócio de Deus. Todo mundo tinha um bordão, mas nenhum bordão era como o bordão de Moisés, com unção e autoridade de milagres. O Espírito Santo está falando ao coração de vocês. Se você não for ouvinte esquecido, que está aqui ouvindo só com os ouvidos, você pode ter certeza que muitas coisas vão mudar na sua vida a partir de agora. E quando eu falo mudar, é de transformação. De transformação. Deus não quer meia entrega. Deus não quer meia dedicação. Você quer muito e só Ele pode te dar muito. Considera o resto como esterco. Faça como Paulo. Considera o resto como esterco para conhecer a Deus. E Deus vai dar a você coisas que você nem imagina. Sobrenaturais.
poucos segundos, fala com Deus, porque o meu horário já avançou totalmente. Fala com Ele. Fala, e eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo o que o Senhor está falando e eu vou fazer a minha entrega, Senhor. Eu estou entendendo e eu vou me entregar. Espírito Santo, me ajuda a entender com ainda mais profundidade. E Ele vai te ajudar a entender com ainda mais profundidade. E você vai fazer a entrega que precisa ser feita. E essa entrega, ela vai trazer resultados sobrenaturais à tua vida. É você e Deus. É você e Deus. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração. Rasga. Rasga. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Que haja uma entrega total. É a transformação da tua história. E não importa que idade você tem. Entrega a tua vida e a tua vida vai se transformar na vida de Deus. Entrega a tua família consagra ela e ela vai se transformar na família de Deus. Entrega o teu negócio. Mas não é entrega de boca não, é entrega de fidelidade. E vai se transformar no negócio de Deus. Milagroso, poderoso, sobrenatural. Aleluia. 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 Fala, Senhor. Fala, Senhor. E eu sei que entregas estão sendo feitas aqui, Senhor. Eu sei que entregas estão sendo feitas aqui, Senhor. Mudanças estão sendo feitas aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Entrega teu coração, entrega a tua vida, entrega teu caminho. Deus quer te favorecer. Deus quer te favorecer. Deus quer te favorecer. Eu não tenho mais tempo. Mas o que o Espírito Santo tinha para falar, Ele falou. Então diga, eis-me aqui. Diga, eis-me aqui, Senhor. Diga, Espírito Santo, continue falando comigo. Diga, Espírito Santo, me dê revelação profunda dessa mensagem. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego. Eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus caminhos e tudo que me pertence ao Senhor. Amém e amém para Jesus bem forte.